Olá, pessoal. Eu sou a Lara, faço parte do grupo PET Geografia da UDESC e vamos apresentar o PET Geocast, que é um podcast produzido pelo grupo. O Programa de Educação Tutorial, PET, é um programa do governo federal que visa desenvolver e aperfeiçoar o ensino da graduação dos estudantes de curso das mais diversas áreas de conhecimento, através da indissociabilidade da tríade de pesquisa, ensino e extensão. Essa é a nossa 13ª edição do PET Geocast, que traz sempre um tema novo para ser discutido com convidados especiais. E para quem não sabe, esse é um podcast que faz parte do nosso projeto de extensão, o PET GeoTube, que tem como objetivo produzir material digital para as nossas redes, onde toda a comunidade pode ter acesso. E estamos aqui hoje com a nossa tutora, a professora Vera Dias, que vai mediar o debate com o nosso convidado mais que especial, o professor Edson Correia. O Edson ele possui graduação em Ciências Sociais na Universidade Estadual Paulista, se formou em 2012 e em 2016 concluiu um mestrado em Ciência Política, também na Universidade Estadual Paulista, Unesp. Atualmente ele é professor de Sociologia no ensino médio e em cursinhos populares. E dá aula de inglês na rede privada. O tema de hoje se refere à decolonialidade e interculturalidade. Convidamos um sociólogo para que nos explique melhor sobre esses conceitos que são usados para indicar um conjunto de orientações e propostas de convivência democrática entre diferentes culturas. Olá, professora Vera, professor Edson, e a você, ouvinte, que está aqui junto com a gente. E agora eu gostaria de passar a fala para a nossa mediadora, a professora Vera Dias. Olá para todos, ao professor Edson, é um prazer tê-lo aqui conosco para discutir essas questões. Gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite. E antes de começarmos a falar propriamente dito no tema, eu gostaria, Edson, que você nos contasse um pouquinho da tua trajetória acadêmica, para que os ouvintes conheçam um pouco da tua história mais pessoal. Pode ser? Claro. Então, olá, ouvintes, olá, Vera, Lara, demais organizadores. Quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui e discutir um tema pelo qual eu venho me apaixonando tanto, que é o da decolonialidade e da interculturalidade. Sobre a minha trajetória acadêmica e pessoal, eu vou misturar um pouquinho das duas aqui. Eu sempre fui apaixonado por ciências humanas em geral, né, desde a educação básica. Por isso me aproximei, né, da possibilidade de prestar ciências sociais no vestibular e de seguir carreira nesse curso, que não foi uma decisão fácil, devo dizer, mas na qual eu ingressei e gostei tanto que fui para um mestrado também, né, e tenho planos de cursar o doutorado. Eu cresci no interior de São Paulo, né? Sou paulistano de origem, mas cresci no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba, onde eu passei a maior parte da minha vida, e me mudei para Araraquara, onde eu cursei a graduação e o mestrado na Unesp. A minha última atividade, antes de me voltar para a docência, foi uma atuação como bolsista do CNPq e do SEBRAE, onde eu trabalhei com gestão da inovação em pequenas empresas no interior de São Paulo. Depois dessa experiência, eu me dei conta de que, de fato, eu queria me dedicar à docência de uma vez por todas, e aí sim eu me tornei professor de cursinhos populares e de ensino médio, o que eu já venho atuando há pouco mais de 3 anos. E como a Lara bem colocou, além de atuar com aulas de sociologia no ensino médio na rede privada, eu também atuo com o ensino de línguas, especialmente de inglês, que é uma outra paixão. Para além de tudo isso, eu tenho cursado uma licenciatura na UFSC, onde eu passei a me aprofundar mais nesses temas de decolonialidade e interculturalidade. Muito obrigado, Edson. Então, agora eu acho que a gente pode entrar no tema propriamente dito, né? E para isso, eu gostaria que você começasse devagarinho para os nossos ouvintes, introduzindo o tema de maneira mais geral, ou seja, explicando para os nossos ouvintes o que é e como surgiram os estudos decoloniais e qual é o estado da arte hoje, né? Ótimo.
Eu vou primeiro estabelecer uma diferença mais geral entre esses dois temas que eu trago aqui buscando articulá-los, né? Que é o da decolonialidade e o da interculturalidade. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que a decolonialidade ela tem uma dimensão mais crítica, ela tem uma dimensão muito mais teórica, né? Que não é absoluta, enquanto a interculturalidade ela teria uma perspectiva mais prática. E por isso mesmo, né, esses dois conceitos eles se relacionam tanto. Começo, então, pelos estudos decoloniais e pelo tema da decolonialidade, né? Essa ideia de decolonialidade, né, e os estudos decoloniais em geral, eles surgem com maior força no final da década de 90, principalmente através das pesquisas de um cientista social peruano chamado Aníbal Quijano. Ele apresenta o tema da colonialidade do poder e com isso uma série de outros estudos passam a se articular nas ciências sociais em maior medida, mas também em outras áreas do conhecimento. Essas manifestações pós-coloniais, né, elas vão buscar analisar, então, essas análises pós-coloniais, elas vão buscar analisar a relação entre países colonizados e os países colonizadores e as consequências desse contato cultural, né, em termos de assimilação, de troca, de herança e, para usar uma palavra mais dura, mesmo de sequelas, né, em maior medida para os primeiros, ou seja, há sequelas significativas para aqueles países que foram colonizados. Então, os estudos decoloniais, eles partem, né, de um pressuposto de que há uma espécie de intercâmbio cultural, né, que foi assimétrico a desfavor dos descolonizados, né, dos colonizados, desculpe. Ok, e será que você poderia nos dizer, então, quais os principais conceitos que recobrem essas ideias de decolonialidade e interculturalidade? Claro, professora Vera, eu articularia principalmente 4 conceitos que eu acho que resumem um pouco esse tema da decolonialidade e que articulam outros temas, né, que estão ligados a essa questão. O primeiro deles é um conceito do próprio Aníbal Quijano, que eu acabo de citar, né, que se chama colonialidade do poder. Essa ideia ela busca explorar, né, sobre como as relações coloniais elas não findaram com o fim do colonialismo. Ou seja, o colonialismo, aquilo que nós estudamos na escola desde o ensino médio, embora ele tenha acabado no plano político, né, ele continua operando sob diversas outras formas, né? São relações de poder que continuam permeando essas sociedades e, em grande medida, as sociedades latino-americanas, por exemplo. Um outro conceito é apresentado pelo sociólogo mexicano González Casanova, onde ele caracteriza o nosso desenvolvimento latino-americano a partir da ideia de colonialismo interno. Vejam como esses conceitos eles são muito similares, portanto. Ou seja, a ideia de colonialismo interno ela vai nos dizer sobre como os estados pós-coloniais na América Latina eles seguiram conservando relações de dominação de determinados grupos sobre outros, né? E a opressão de determinadas minorias dentro das suas próprias fronteiras. Então, apesar do fim, né, do sistema colonial, do ponto de vista político, nós continuamos reproduzindo, né, a dominação de determinados grupos sobre outros, seguindo essa mesma lógica colonial, impossibilitando uma realização, digamos, mais plena da democracia. Um outro conceito importante, que não está diretamente ligado à decolonialidade, mas que articula uma série de outros temas, é o da interseccionalidade. É um conceito já conhecido nas ciências sociais, que ganha projeção em outras áreas e que vai tratar justamente de hierarquias que podem estar cruzadas, em maior medida, de gênero, de classe e de raça. Ou poderíamos falar também de etnia, para atualizar esse último conceito, né? Essas hierarquias elas foram também estabelecidas, em maior ou menor medida, pelo processo colonial. Inclusive, essas hierarquias alcançam uma dimensão epistemológica, ou seja, no campo do conhecimento. E é isso que nós vamos chamar de epistemicídio.
epistemicídio, então, seria o quarto conceito que eu apresento aqui, né? Esse termo ele foi introduzido pelo sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, se desdobrou em outras obras desse autor e de outros, né? E que vai trazer a ideia de que há uma espécie de dominação que nega a legitimidade, né, e as formas de conhecimento dos grupos dominados. No caso do Brasil, por exemplo, dos grupos afrodescendentes, dos indígenas, é uma espécie de destituição da racionalidade, da cultura e da civilização do outro, como se só o homem branco de origem europeia e só aquele conhecimento de origem europeia tivesse validade de fato, né, ou fosse de alguma forma muito superior aos demais. A Sueli Carneiro é outra autora que traz esse conceito de epistemicídio para o Brasil, para tratar especificamente da situação dos negros, né, e como nós reproduzimos essas desigualdades no campo dos conhecimentos, do conhecimento e dos conhecimentos, e aponta para o fato de que essas desigualdades, né, no reconhecimento dos sujeitos, enquanto sujeitos de direito, elas encaminham uma espécie de profecia autorrealizável no país, né, de forma que determinadas etnias, determinadas culturas têm suas formas de conhecimento, suas formas de expressão, de cultura, etc., digamos, subvalorizadas com relação àquela de origem europeia. Quando não, essas culturas são invisibilizadas, né? A gente simplesmente não toma conhecimento. E recentemente, na história recente do país, a gente vem enfrentando, inclusive nesse governo que aí está, um desmonte dos avanços que a gente tinha conseguido nessa área, né? Em relação à desqualificação dos povos de origem africana, dos povos indígenas. Eu acho que esse novo governo, inclusive, marcou profundamente a sua entrada por isso, por dizer que não ia mais demarcar um metro de terra indígena, que com ele não ia ter, né? E de fato, a gente vem assistindo, nos 2 últimos anos, a uma invisibilidade cada vez maior desses grupos, né, no Brasil, e uma violência em cima desses grupos de maneira absurdamente importante nos últimos meses, né? Absolutamente, professora. O atual governo, tudo que ele mostra é uma negligência sem tamanho, né, com as minorias em geral e com o reconhecimento da diversidade cultural, né, com a incorporação da diversidade cultural. E é isso que nós vamos discutir um pouco mais adiante. É bastante preocupante esse momento, né, do ponto de vista de reconhecimento de outras formas de vida possíveis, de outras culturas e de minorias, né, de todos os tipos. E o resultado disso é a perpetuação de estruturas de dominação sociais e econômicas e a manutenção, né, dos privilégios de determinados grupos. Edson, será que agora você poderia nos falar um pouquinho como é que estão essas questões da decolonialidade e da interculturalidade na América Latina? A gente tem, até pela tua fala e por aquilo que a gente acabou de conversar no Brasil, a gente tem uma noção, né, mais clara de como isso funciona aqui dentro. Né, pelos exemplos que você levantou e pela própria explicitação da teoria que permite a gente refletir aqui dentro. Mas como é que essa questão está sendo levada na América Latina? Eu vou tentar explicar, né, com alguns exemplos, alguns poucos exemplos, ou nós precisaríamos de uma série de 10 podcasts para falar sobre toda a América Latina, mas no sentido de ilustrar um pouquinho como se aplica essa ideia de decolonialidade aqui no nosso continente. O que ocorre é que, se nós pararmos para pensar, né, embora em cada uma das mais diversas sociedades aqui, dos países que se configuraram, os setores brancos, ou seja, a população branca, ela fosse uma minoria da população, nessa população branca em todos esses países, exerceu uma dominação, né, e a exploração das maiorias indígenas, das maiorias de afrodescendentes e mestiços que habitavam essas repúblicas. Então, esses grupos majoritários, né, que são majoritários em número,
mas que são considerados minorias pela sociologia, eles não tiveram acesso à propriedade, aos meios de produção, e foram forçados, né, o que é mais grave, a subordinar a produção das suas subjetividades à imitação dos modelos culturais europeus. Isso significa dizer que eles foram basicamente obrigados a adotar um determinado modo de vida que não lhes dizia respeito, né? E aqui, de novo, ressalto, para pensar no Brasil, populações indígenas e afrodescendentes, que foram trazidas para cá como escravos. Existem movimentos políticos significativos ocorrendo hoje na América do Sul, e aqui eu ressaltaria a Bolívia, que foi tema da minha dissertação de mestrado, e o Equador. Esses dois países aprovaram na década passada, em 2009 e 2010, respectivamente, novas constituições políticas que refundam seus estados e criam o que vem sendo chamado de são estados plurinacionais, o que vem causando interesse crescente das ciências sociais e da ciência política, principalmente, né, enquanto desenho institucional. Esses estados plurinacionais são tentativas, né, de decolonização política e jurídica das instituições desses países, né? Ou seja, parte do pressuposto do entendimento justamente de que as relações coloniais não acabaram, e de que é preciso decolonizar também as instituições, né, e as relações de poder. E tudo isso carrega uma dimensão simbólica significativa, né? Por falar em dimensão simbólica, eu vou só dar dois exemplos aqui, né? Um com relação à Bolívia, que é o fato de que o presidente anterior, né, o Evo Morales, ele foi o primeiro presidente indígena desde a fundação desse país, né? Ou seja, ele foi eleito em 2005, que a a independência da Bolívia, ela data de 1825. Nós estamos falando de um país onde mais de 60% da população é auto-identificada com alguma das nações indígenas ali presentes, né? E é interessante porque o presidente anterior, que antecede o Evo Morales, ele era conhecido como El Gringo, né, no país, e era um sujeito com traços fenotípicos absolutamente caucasianos, brancos, criado nos Estados Unidos, né, crescido nos Estados Unidos, e que tinha muita dificuldade de falar espanhol com um sotaque propriamente boliviano. Ele falava espanhol com um sotaque norte-americano. E isso é muito simbólico desse processo pelo qual vem passando na América do Sul. Ou o fato, por exemplo, de que o Brasil, né, tendo uma população auto-identificada, né, como afrodescendente também majoritária, esse país nunca teve um presidente negro. Então, Edson, o Brasil nunca teve um presidente negro nem indígena. E a única mulher que teve como presidente sofreu um golpe de Estado através de um processo de impeachment absolutamente ilegítimo, conforme a gente pôde ver hoje. Eu acho que essas questões simbólicas são bastante importantes para esses estudos que tu está desenvolvendo, né, de decolonialidade. E a gente teve, nessa semana que passou, vamos dizer assim, um evento que fala um pouco desses processos simbólicos, né? Com aquele grupo que ateou fogo na estátua do Borba Gato em São Paulo e que foi preso, foi perseguido, enfim, está havendo um processo em cima disso, falando então dessas questões bastante simbólicas, né? Porque o Borba Gato, um bandeirante, né, importante. E exatamente por isso essas questões trazem à tona esse tema que tu está desenvolvendo, que é decolonialidade. Será que poderias falar um pouquinho disso? Claro. Professor, esse é um movimento que vem ganhando força, né, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina e pelo mundo, e que chama muito atenção para esse tema, né? E também porque nos chama a atenção para estátuas, né, obras públicas, prédios que eventualmente passam despercebidos, né, que se imiscuem na paisagem e para os quais nós não damos muita atenção, mas que tem, sim, um valor simbólico muito significativo, né, de reprodução de uma determinada realidade. Os colombianos, por exemplo, há cerca de 2 semanas atrás, durante um manifesto na cidade de Barranquilla, na Colômbia, derrubaram uma estátua do Cristóvão Colombo, né, que é
enfim, o marco, né, do processo de colonização da América. O que ocorreu em São Paulo recentemente, foi que um grupo, né, atirou fogo na estátua do Borba Gato, né, de uma estátua que, enfim, uma parte da população considera feia, mas não é esse o caso. Fato é que o Borba Gato é um bandeirante. Bandeirantes que são figuras que nós temos usualmente tratado na história brasileira como espécie de heróis, né, nacionais. No entanto, os bandeirantes, para além desse papel de expansão de fronteiras, né, de abertura de matas, etc., eles também eram os responsáveis pela captura de índios e de escravos fugidos, né, para a escravidão. Então, existe, de novo, uma dimensão simbólica muito importante, né, quando se tem uma estátua de um bandeirante, né, ou seja, de um agente, né, de uma determinada lógica colonial, que acaba por estruturar a nossa história, né? Ou seja, de uma figura que foi responsável pela opressão de diversas minorias. Essas obras públicas, né, essas estátuas, elas contam um pouco do nosso passado enquanto reforçam o nosso presente. Então, a questão que se coloca aí é o que fazer com essas estátuas? O que fazer com esses monumentos públicos? Quais políticas adotar? Eu não estou aqui incentivando, fazendo qualquer apologia à depredação, a atear fogo, né, nessas estátuas. Mas fato é que esse ato chamou a atenção de novo para quem é o Borba Gato. E isso foi significativo. Isso pode nos levar a pensar em como, no que nós podemos fazer com diversos outros monumentos e estátuas espalhados pelo país, né, e pelo mundo, que carregam o mesmo significado, ou seja, o significado da opressão de minorias, o significado da colonização. Alguns países, como a Bélgica, por exemplo, têm removido algumas dessas estátuas para museus, né? Foi o que eles fizeram com a estátua do rei Leopoldo II recentemente. Um outro exemplo disso é o famoso Minhocão viaduto em São Paulo, né? Conhecido como viaduto Costa e Silva, nome de um presidente da ditadura militar, que mediante um projeto de lei vem tendo seu nome alterado para presidente Getúlio Vargas, que foi justamente o presidente deposto pela ditadura militar brasileira. Agora, Edson, será que você poderia, então, reunir, né? Como você começou no início da tua fala, você disse que os estudos de neocolonialidade, eles se relacionam aos estudos de interculturalidade, né? Então, será que agora você poderia falar um pouquinho mais desse aspecto entre o multiculturalismo e a interculturalidade? O que esses estudos, quais os pressupostos desses estudos hoje, né? E de que maneira, para o nosso público ouvinte, ter mais claro, né, que conceitos, o que esses estudos se revestem? Eu, antes de apresentar propriamente a interculturalidade, eu faria uma distinção da ideia de multiculturalismo com a ideia de interculturalidade. Vai mais ou menos nesse sentido. A noção de interculturalidade, ela se distingue, na verdade, do multiculturalismo, porque ela tem uma intenção de fomentar o diálogo propriamente e a relação entre diferentes culturas. Então, enquanto o multiculturalismo, né, que é anterior, ele propõe uma perspectiva mais de convivência pacífica, né, e de aceitação da diferença, o interculturalismo ou a interculturalidade é mais radical, né? A perspectiva aqui é a da interação de culturas de uma forma recíproca. É a ideia de que, mais do que convívio, é necessário produzir uma integração baseada no respeito pela diversidade, mas principalmente tendo como horizonte um enriquecimento mútuo, né, de não sobrevalorização de uma determinada cultura sobre outras. Justamente, então, a ideia é superar as falhas do relativismo cultural e defender um encontro, né, em pé de igualdade entre diferentes culturas, diferentes cosmovisões, diferentes visões de mundo. O interculturalismo, então, ele se propõe a compreender a natureza... O interculturalismo, então,
ele se propõe a compreender a natureza pluralista da nossa sociedade e do nosso mundo. A ideia de promover um diálogo entre culturas para compreender a complexidade e a riqueza das relações entre diferentes culturas, tanto no plano individual como no plano comunitário. É uma perspectiva que vai buscar colaborar, né, na busca de respostas a diversos problemas mundiais que se colocam nos âmbitos político, sociais, econômico, ecológicos e por aí vai. A ideia é o de que nós não podemos considerar que nenhuma cultura tenha atingido o seu total desenvolvimento, né? E que o diálogo entre diferentes povos e diferentes culturas é o meio fundamental de possibilitar outros horizontes, né? Em todas essas questões. Eu trago alguns exemplos de iniciativas interculturais, elas são muitas, né? E se multiplicam, por sorte, pelo mundo, embora com alguns retrocessos nesse atual momento político do Brasil. Mas, por exemplo, para falar da Bolívia de novo, há um esforço interessante nesse país de incorporação dos conhecimentos dos povos originários junto ao conhecimento científico tradicional. Então, algumas das coisas que estão sendo colocadas em andamento lá, por exemplo, dentro de universidades, dentro de pesquisa, é a produção de medicamentos a partir dos conhecimentos dos povos originários. E isso é absolutamente magnífico, né? Do ponto de vista de contato, criação, produção de inovação e de alternativa ao que nós estamos fazendo tradicionalmente. Para além disso, nós podemos falar em educação intercultural. Esse é outro conceito, outro tema que ganha força, inclusive em cursos de especialização, pós-graduação e etc. Aqui no Brasil, nós temos nos últimos anos o desenvolvimento de licenciaturas indígenas, por exemplo, ou seja, voltados para a formação de professores indígenas dentro de universidades federais, e que buscam respeitar os conhecimentos desses povos também e articular esses conhecimentos com o conhecimento tradicional. Outra iniciativa, a incorporação de história afro-brasileira e indígena nos currículos escolares da educação básica, sob o pressuposto de que a história que nós estamos contando até então, ela vem sendo a história contada em maior medida pelo colonizador, e de que nós precisamos de outras perspectivas, de outras abordagens para enriquecer justamente, enfim, as ciências humanas nesse quesito. Além, né, do desenvolvimento de outras disciplinas experimentais mesmo em outras áreas, né? Para citar só um exemplo, a Universidade Federal do ABC, alguns anos atrás, criou uma disciplina chamada Afromatemática, que busca justamente contemplar as contribuições no campo da lógica dos povos, né, das populações oriundas da África. A interculturalidade, por fim, ela ganha campo no próprio âmbito corporativo. Hoje fala-se, há cursos, né, é um tema já que ganha força, a ideia de gestão intercultural, a ideia de comunicação intercultural. Tudo isso reforça a ideia, né, e parte, de novo, do pressuposto de que nós podemos produzir ideias, né, sociedades mais criativas a partir da interculturalidade, a partir do contato e da troca, né, sobretudo da troca entre diferentes culturas. Trata-se, portanto, e por fim, né, de fomentar a nossa capacidade de produzir inovação de fato e de pensar em outras estratégias de desenvolvimento, de pensar em outras formas de relação com a natureza, de relação com o tempo, que não de pensar o que é a própria felicidade. Parabéns, Edson, por essas reflexões. Eu estava aqui pensando que esses estudos, na verdade, reforçam as noções de democracia e respeito, alteridade dos povos, né? Necessidades bastante importantes nos dias de hoje, por tudo que temos vivido. Acho que essa questão da pandemia, né, do Covid-19, nos trouxe
enorme necessidade de estarmos todos juntos, unidos em torno de um objetivo, no caso a saúde, né, dos povos, mas nos trouxe de fato a importância dessa cooperação entre, eu acho que é a primeira vez na história farmacêutica que a gente tem uma cooperação entre os diversos laboratórios do mundo todo em busca de uma vacina, e agora a gente tem aí de novo o desafio aí da tal da versão Delta, né, que põe em xeque de novo todas as vacinas produzidas por todos os laboratórios, porque parece que os estudos mais recentes têm mostrado que ela tem uma capacidade de fugir das vacinas que tem aí. E eu acho que essas questões que você nos traz hoje ajudam bastante a gente perceber a importância da interculturalidade para o respeito dos povos originários dos diferentes países, sobretudo nós aqui da América Latina, né? E também nos traz com bastante força essa ideia de democracia, né? De que cada povo tem o direito aos seus povos, à sua sabedoria, à sua cultura, enfim. Então, queria te parabenizar pelo trabalho, acho que é uma pesquisa bastante interessante e é um tema bastante caro para nós nos dias de hoje. Professora, sou eu quem agradeço muito pela oportunidade de falar com vocês hoje. Espero que possamos nos encontrar em breve. E, por fim, eu só coloco aqui, né, um comentário, essa observação da importância, né, que as cosmovisões indígenas vêm ganhando cada vez mais, ainda mais no cenário desses de pandemia, né, justamente porque se trata de pensar na nossa relação com a natureza, e isso é algo que a literatura indígena brasileira, né, e os estudos decoloniais que dialogam com essa literatura vem colocando já há algum tempo. Já que o coronavírus, ele possivelmente surgiu justamente da nossa expansão, né, da nossa relação com a natureza e da expansão humana sobre áreas onde o vírus ele estaria, digamos, inoculado, e os indígenas eles têm muito a dizer sobre isso, né, sobre de que forma nós nos relacionamos com a natureza, de que formas nós estamos respeitando ou desrespeitando a natureza e nos expondo a riscos que seriam desnecessários. É isso. Muito obrigado mais uma vez e até logo. Até em breve. Nós é que agradecemos, Edson, as importantes reflexões. Acho que os dias de hoje nos trazem exatamente isso, a necessidade de trocarmos cada vez mais, né? E conhecermos cada vez mais essas cosmovisões aí. Eu passo a palavra agora de volta para a Lara, para ela poder encerrar com os nossos ouvintes. Então, gente, chegamos ao final. Novamente, nós do PetGel gostaríamos de agradecer a participação do professor Edson Correia, que trouxe informações tão importantes. E gostaria de agradecer também a professora Vera por coordenar essa conversa e a você, ouvinte, que nos acompanha. Sigam a gente nas nossas redes, no Instagram, @PetGeodesk, no Facebook, PetGeografia-UDESC, e vocês conseguem encontrar na bio do nosso Instagram um link de acesso para este e os demais episódios do nosso podcast, que se encontram em diversas plataformas, como no nosso canal do YouTube, no Spotify e em outros streamings de áudio. E esse foi o nosso bate-papo de hoje. Ficamos por aqui. Fiquem atentos nas redes, que logo terão novidades e edições de podcast, lives e muito conteúdo interessante. Obrigada e até a próxima!